Olá, boa noite. Boa noite. Audiência geral no Vaticano. Na catequese, Papa assegura que o Espírito Santo é quem dá vida e volta a clamar pela paz no mundo. Fiéis e devotos participam de celebrações de Santa Edviges. Igreja celebra a padroeira dos pobres endividados e protetora das famílias. Horário de verão. Ministério de Energia anuncia que Brasil não vai ter mudança este ano. Dia Mundial da Alimentação. Governo lança plano para ampliar a oferta de alimentos. Leitura pelo desenvolvimento infantil. Campanha de Natal arrecada livros para crianças em situação de vulnerabilidade social. Memórias de um padre polonês morto em campo de concentração nazista. Apostolado da Oração faz memória de Santa Margarida Maria Alacoque. Santa Francesa propagou devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Membros da Assembleia Sinodal se reuniram hoje com jornalistas para compartilhar informações sobre o andamento das atividades do Sínodo. Mais cedo, o Papa Francisco conduziu sua catequese e renovou seu clamor pela paz. A cada quarta-feira, milhares de fiéis se reúnem na Praça São Pedro para a audiência geral com o Papa. O Santo Padre deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o Espírito Santo e a Igreja. Que vita dá o Espírito Santo? O pontífice enfatizou a afirmação central sobre o Espírito Santo no credo. Ele é vivificante, ou seja, dá vida. Na nova criação, o Espírito Santo é aquele que dá aos crentes a vida nova em Cristo. Vida sobrenaturale da Filha de Dio. O Papa afirmou que devemos ao Espírito Santo a mesma glória e adoração que ao Pai e ao seu Filho Jesus. E no clamor do Espírito, pediu a todos que não se esqueçam de rezar pelos países em guerra para que haja paz. Após a catequese semanal, entre os principais assuntos do Sínodo estão a Conferência Episcopal como chave sinodal e missionária no contexto de mudança de época, como manter a Igreja unida e o papel da Cúria Romana. Falaram da necessidade de preservar a unidade da Igreja e alertaram contra a atribuição de competências doutrinais às conferências episcopais. Uma fé fragmentada tornaria a Igreja fragmentada. Portanto, a unidade é muito importante, foi dito. Falou-se também da missão do Bispo de Roma. Em conclusão, o Sínodo destacou a necessidade de adaptação às mudanças culturais e digitais, promovendo uma igreja mais sinodal e missionária. O trabalho dos peritos, teólogos e canonistas foi destacado pelo reverendo Dário Vitali. A eles, cabe reler os textos e indicar elementos de convergência para que se exprima o que foi dito na Assembleia e o que vai se desenvolvendo como consenso. O trabalho que desempenhamos os canonistas. O trabalho que fazemos é um trabalho junto com os teólogos. O Papa Francisco criou uma comissão de canonistas para o Sínodo. Hoje, as petições se referem às possibilidades de modificação ou de novas normas que possam melhorar a legislação atual. Questionado se o documento final terá uma linguagem simples ao ponto de que qualquer fiel possa ler o documento, o presidente da Comissão de Informação declarou que a redação do documento será compreendida por todos. Que o documento seja expresso em linguagem como um documento destinado ao Papa, mas tem que ser um texto compreensível, inteligível ao povo de Deus. A igreja celebra hoje Santa Edviges, padroeira dos pobres e endividados, símbolo de esperança e generosidade. Edviges teve uma vida dedicada a ajudar os mais carentes. Construiu hospitais, escolas e igrejas e chegou a quitar dívidas de pessoas que realizavam assistência naquela época. Amanhã foi de comemoração nessa paróquia de Belo Horizonte na 40ª festa dedicada à Santa Alemã. Uma das mais importantes assim para mim foi de conseguir abrir o meu salão, né, que eu fiz a intercessão para Santa Edviges e hoje eu faço o que eu amo graças à intercessão dela. Santa Edviges, a gente tem que tirar o exemplo dela de vida de rainha, mãe, esposa e amiga dos pobres.
Adriana nasceu no dia de Santa Edviges. Hoje foi agradecer pelo dom da vida e pedir a intercessão da santa. Eu vim pedir uma muito importante para minha mãe, que ela está doente, mas eu tenho fé nela que ela vai me ajudar a curar minha mãe da depressão. Aí toda vez que eu peço, ela me atende. Filha de duques, Edviges nasceu na Alemanha em 1174. Desde pequena foi educada na fé católica. Casou-se aos 12 anos com Henrique I, príncipe da Silésia, com quem teve 6 filhos. Mãe religiosa, faleceu aos 69 anos em um mosteiro na Polônia. Em 1267, foi declarada santa pelo Papa Clemente IV. Padroeira dos endividados e protetora das famílias. A caridade é a principal característica dessa santa, que dedicou sua vida aos necessitados, dando um novo destino àqueles que já não tinham mais esperança. As pessoas que tinham dívidas eram levadas para os presídios e ela visitava os encarcerados, né? E ela conversando, ela saudava a dívida daqueles endividados, os punha para fora da cadeia e os orientava para o trabalho, para ter uma vida com dignidade. O segredo da generosidade, da caridade de Santa Edviges é a fé, que a fez conhecer o amor imenso de Deus por ela em primeiro lugar. Ela foi alcançada por esse amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Esse é o segredo da liberdade, da firmeza dela, da fidelidade dela. Exemplo de fé cristã, espelho do amor divino e um coração sempre disposto a servir. Nosso coralzinho durou quase 20 anos. Hoje os meninos estão aí crescidos e esse legado é coisa de Santa Edviges mesmo, que vem iluminando. O assunto agora é o lançamento de um filme sobre a vida de um padre polonês morto em um campo de concentração nazista, São Maximiliano Kolbe, fundador da Milícia da Imaculada, cuja missão é propagar ao mundo o Evangelho de Jesus Cristo. Este movimento, Reinaldo, vai completar 107 anos nesta quinta-feira, data de estreia do filme nos cinemas. Maximiliano Kolbe nasceu em janeiro de 1894, na Polônia. Ainda jovem, ingressou na Ordem dos Frades Menores Conventuais e, em 1918, foi ordenado sacerdote. Em Roma, no dia 16 de outubro de 1917, fundou a Milícia da Imaculada, que hoje está presente no Brasil e em mais de 20 países. Ele reuniu 6 irmãos e fez esse projeto. Vamos fundar contra esta milícia do mal, a milícia do bem. Ele a chamou Milícia da Imaculada, porque ele entendeu que Nossa Senhora, este rosto materno de Deus, não tinha as armas para matar, mas tinha a ternura para salvar. Maximiliano tinha o sonho de evangelizar usando todos os instrumentos possíveis. Criou uma revista e tipografia. Seus impressos se espalharam pelo mundo. Hoje, a Milícia da Imaculada continua a missão de evangelizar pelos meios de comunicação. Todo este tempo, Maximiliano Kolbe percebeu a necessidade de se colocar a serviço da evangelização. Em 1941, São Maximiliano foi morto em um campo de concentração nazista, após oferecer sua vida em troca da de um pai de família. A partir de amanhã, esse grande testemunho poderá ser visto nos cinemas brasileiros, com a animação Maximiliano Kolbe e Eu. É que ele traz uma história dos dias de hoje, né? A história de um jovem e de um idoso, e através da vida de Maximiliano Kolbe vão vivendo o seu dia a dia, os seus conflitos, e vão assim aprofundando um pouco mais na fé, porém ele coloca toda a história de Maximiliano Kolbe. Distribuída pela Kolbe Arte, a produção estará disponível em mais de 100 cinemas espalhados pelo Brasil. Grupos acima de 30 pessoas ganham descontos nos ingressos. As informações sobre os locais de exibição e horários estão no site kolbearte.com.br. Então a gente está bem entusiasmados aqui, felizes, agradecendo a Maximiliano Kolbe por essa bênção de poder encher as salas de cinema nesses próximos dias para conhecer um pouco mais da história dele. Veja no próximo bloco. Senado cria CPI para investigar sites de apostas. E a arrecadação de livros para crianças em situação de vulnerabilidade social.
Os aplicativos e sites de apostas seguem no centro do debate do governo federal para a criação de novas regras. Um estudo do Banco Central revelou que cerca de 3 bilhões de reais sacados por beneficiários do Bolsa Família foram utilizados com bets. O governo contesta a informação. No Senado, uma CPI deve ser instalada para debater o tema. O Senado deve instalar nos próximos dias uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação de sites de apostas esportivas, conhecidos como os bets. A decisão veio após uma série de irregularidades apontadas no setor. O pedido de criação da comissão foi apresentado pela senadora Soraya Tronic. A importância da investigação pelo Legislativo, por intermédio de uma CPI, é a notoriedade, é o que nós conseguimos levar para a sociedade. Por quê? Porque as investigações tramitam geralmente em segredo de justiça. Um levantamento feito pelo Banco Central, a pedido do Senado, revelou que o volume de recursos arrecadados pelas empresas de aposta chegou a 20 bilhões de reais no mês passado. Os beneficiários do programa Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com os jogos. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços contestou os dados relativos aos beneficiários de programas sociais. Em nota técnica, o Ministério disse que os dados são insuficientes para calcular o impacto. Os sites de apostas se popularizaram no Brasil com a ajuda de aliados de peso: as redes sociais e os influenciadores digitais. O futebol também é um fator importante, mas o que surgiu como meio de entretenimento se tornou um grave problema de saúde mental e financeira para muitas famílias. O governo federal chegou a retirar do ar mais de 2.000 sites. A equipe econômica do Executivo trabalha para regulamentar empresas como forma de elevar a arrecadação. O caminho pode ser a regulação da publicidade dessas empresas. Essa facilidade e oferecimento de vantagens imediatas, isso vem fazendo com que, principalmente, uma população menos instruída em educação financeira, principalmente a população de baixa renda, ela utilize isso como uma forma de ganhar dinheiro rápido. O educador financeiro lamenta a regulamentação tardia do setor e orienta a população a não jogar. Pessoal, não tem diversão. Já diz o próprio instrumento, né? Jogos de azar. Se é jogo de azar, você tem probabilidade de perder dinheiro. Muito mais probabilidade de perder do que ganhar. A Igreja no Brasil também demonstra grande preocupação com o avanço dos sites de apostas. Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reforçou a posição da Igreja sobre o tema. Historicamente, a CNBB tem manifestado sua posição contrária aos jogos de azar, de acordo com o que ensina o parágrafo 2413 do Catecismo da Igreja Católica. Os jogos de azar são inaceitáveis quando levam à dependência ou privam alguém do que é necessário para sustentar sua família. Durante o período eleitoral, milhares de materiais de campanha são jogadas nas ruas e nas avenidas, nas mais diversas cidades. Em Sergipe, o Tribunal Regional Eleitoral realiza anualmente um plano de reciclagem de resíduos nesta época. A cada eleição, o cenário é quase o mesmo, inclusive esse: material de campanha espalhado pelas ruas, avenidas e calçadas. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe realiza desde 2017 uma ação em parceria com instituições de reciclagem para dar o destino correto aos materiais de divulgação e aos usados pela Justiça Eleitoral. No período eleitoral, a gente faz uma campanha mais robusta junto aos partidos políticos, candidatos, coligações, federações, com relação à propaganda eleitoral, para que seja dado o destino correto desses resíduos, e com os cartórios eleitorais também, para que todo o resíduo, principalmente de papel, né, que é o grosso do cartório eleitoral, seja dada a destinação correta. Temos uma grande parceria ao longo desses anos, onde a gente, durante o ano, já faz uma coleta seletiva dentro do próprio órgão, o TRE, que eles têm preocupação nessa questão de
sustentabilidade, né? E eles fazem a separação dos resíduos de lá do órgão. Um dos materiais que também são reciclados é esse aqui, as cabinas de votação. Essas foram utilizadas durante o primeiro turno aqui em Sergipe, sofreram avarias e não servem mais para retornar aos locais de votação para o segundo turno. Responsabilidade de todos, né? A gente está vendo em que contexto o meio ambiente está. Então, quanto mais pessoas conscientes, seja partidos ou próprio cidadão, melhor para o nosso meio ambiente e para nós mesmos, né? A CARI é uma das cooperativas responsáveis pela reciclagem na capital sergipana. Por mês, entre 120 e 150 toneladas de material são reaproveitadas. Nesse período de eleição, o número aumenta. E isso é que no final do período eleitoral não é diferente. O resíduo deles sempre aumentam, né? Que todo o resíduo da questão da campanha, sempre o TRL destina todo o material aqui para a cooperativa CARI, que ajuda bastante nesse período da cooperativa, né? Uma campanha pretende tornar o Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social mais especial, oferecendo um presente único, um livro. Pois é, com o apoio de seus clientes, uma livraria vai enviar milhares de exemplares para diversas instituições para promover o acesso à leitura e incentivar o desenvolvimento educacional e cultural dessas crianças. Paula sempre incentivou o hábito da leitura em casa. Os filhos, Manuela e Guilherme, amam livros e costumam ocupar o tempo lendo. É importante a leitura já desde a infância, né? Na verdade, quanto antes a gente conseguir inserir, porque desenvolve eles bem, ajuda na criatividade, na imaginação, na concentração deles, na fala, vocabulário. Mas nem todas as crianças têm acesso ao livro. E para incentivar a leitura entre menores em situação de vulnerabilidade social, a editora Paulus promove a 6ª edição da campanha Natal Solidário. Com o tema Um livro doado é uma janela aberta para um mundo de imaginação e aprendizado. No ano passado, a ação arrecadou mais de 12 mil obras. Ela tem como esse objetivo principal isso, né? Levar essa literatura de qualidade a essas crianças, né, que estão em situação de vulnerabilidade social, nas 36 livrarias espalhadas pelo país. Para doar um livro, basta comparecer à unidade da Livraria Paulus e pegar uma bola em uma árvore de Natal como esta. Nela contém o nome, a idade e a instituição que acolhe a criança. O comprador, então, escolhe uma obra e paga apenas 50% do valor para fazer a doação. A livraria fica encarregada de enviar o presente. A escolha das crianças é feita por meio de parcerias com instituições, como a Pastoral do Menor. Cada livraria procura um apoiador, né, geralmente sempre as pastorais, né, do menor, das arquidioceses, das dioceses espalhadas, que entram com o nome dessas crianças, né? Então eles trazem a viabilidade da gente chegar até essas crianças, né? Nesta unidade, na região da Sé, espera-se distribuir mais de 1.600 livros para instituições ligadas à Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo. Ter um livro na mão é raridade para um grande número de crianças. E essa campanha proporciona o direito de você ter um livro para chamar de seu. Muitos doadores fazem até dedicação nesse livro. Então, no momento que a criança recebe esse livro, ela se emociona muito e trata esse livro com muito carinho. Após o intervalo, o governo descarta a volta do horário de verão. E o lançamento de um plano para aumentar a oferta de alimentos no país. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou hoje que não haverá retorno do horário de verão este ano. A decisão foi anunciada durante reunião que considerou os efeitos econômicos e energéticos da mudança. A decisão veio após uma série de análises técnicas realizadas pelo Ministério de Minas e Energia, que concluiu que a medida não é necessária neste momento. O ministro Alexandre Silveira informou que, depois de ouvir sua equipe técnica, comunicou ao presidente Lula sobre sua decisão de não retornar com o horário de verão em 2024. O governo vinha considerando a possibilidade de retomar com o horário de verão suspenso desde 2019.
Covid-19 como uma forma de reduzir o consumo de energia em horários de pico. No entanto, as avaliações mostraram que o impacto na economia de energia seria mínimo e outros fatores, como a atual situação dos reservatórios e a mudança no perfil de consumo de energia elétrica, pesaram contra a retomada da medida. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a decisão foi tomada com base em critérios técnicos e destacou que, com a evolução das fontes renováveis, como a energia solar e eólica, o ganho energético do horário de verão se tornou menos relevante. O Ministério ainda vai avaliar o retorno do horário de verão para o ano que vem. E vem chuva em boa parte do Brasil para aliviar a secura e firmar a primavera. A chuva vai ter destaque principalmente nos estados da faixa central, como da região centro-oeste e do norte do país. As instabilidades se espalham pelo interior do país. Pode chover forte a qualquer hora entre o Mato Grosso e Goiás. Na metade do Mato Grosso do Sul pode ter chuva isolada, mas as temperaturas vão subir em toda a região. No norte, a possibilidade de pancadas de chuva passageira entre o Tocantins e Pará. Já no Amazonas, Roraima, parte do Amapá e Rondônia pode chover mesmo. E a exceção vai ser o norte do Pará e a capital, Belém. E atenção para as rajadas de vento de até 70 km por hora na costa da região norte e nordeste. E vai ter aí uma mudança no interior nordestino, onde o tempo quente e seco foi longo e pode chover a qualquer hora entre o oeste da Bahia, centro-sul do Piauí e Maranhão, nessa região aqui. Mas o tempo vai ficar firme na região sudeste, em São Paulo, sul de Minas Gerais e norte do Rio de Janeiro. Por fim, no sul do país, o tempo vai ser instável e pode chover entre o noroeste gaúcho, metade oeste de Santa Catarina e sul do Paraná. Já no norte paranaense, as temperaturas vão subir. Os termômetros marcam mínima de 15 graus em Porto Alegre, 20 graus no Rio de Janeiro e máxima de 34 graus em Manaus e 35 graus em Cuiabá. O governo lançou hoje no Palácio do Planalto um plano para desenvolver a agricultura sustentável e distribuir alimentos saudáveis à população de baixa renda. Entre as medidas, o incentivo para a construção de sacolões populares e a ampliação das centrais de abastecimento. O Plano Nacional de Abastecimento Alimentar é uma ação integrada de diversos ministérios para incentivar a produção de alimentos orgânicos e sustentáveis, a ampliação da capacidade de armazenamento e o aumento da oferta para famílias de baixa renda. O plano Alimento no Prato, lançado no Dia Mundial da Alimentação, prevê um investimento de R$1 bilhão na produção de arroz e 55 milhões para reformas nos armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento. O governo espera criar um estoque com 500 mil toneladas de arroz. Esse programa visa ampliar a produção de arroz pela agricultura familiar e promover a diversidade regional e de variedades cultivares. Para melhorar a distribuição de alimentos frescos, serão ampliados os sacolões populares, feiras e expansão das centrais de abastecimento. 6 novas unidades serão abertas em estados da região Nordeste e em São Paulo. Hoje aqui, importantes entregas. Destaco aqui o plano que tem um novo olhar, alimentação saudável. Alimentação saudável, é esse caminho que já está colocado na cesta básica e também agora no Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. O presidente Lula disse que o compromisso do governo é com o combate à fome e reforçou a necessidade de uma aliança global para a produção e distribuição de alimentos. Com o avanço tecnológico, com o avanço da genética, a gente é capaz de produzir muito mais alimento do que a gente consome. Nós sabemos a quantidade de alimento que se perde entre a produção e o consumo. O Dia da Alimentação nos faz refletir sobre o acesso a alimentos de qualidade para o mundo todo. Em São Paulo, o santuário dedicado à padroeira dos pobres, Santa Edviges, faz sua parte para levar comida a quem mais precisa. No santuário dedicado a Santa Edviges, ao lado de uma das maiores comunidades de São Paulo, Heliópolis, seu Francisco vem agradecer.
Lembra que passou por dificuldades financeiras com sua família, mas teve as preces ouvidas. Eu vim aqui dos anos 80, com 3 criancinhas. Então eu pensava assim, eu não tinha onde eu morava, enchia toda hora. Eu comecei a pedir para Santa Edviges. Conhecida como padroeira dos pobres e endividados, Santa Edviges é amparo para quem está passando por dificuldades financeiras. Sendo uma duquesa com muitas posses, ela colocou-se a serviço dos pobres, aonde aqueles que estavam marcados para morrer por causa de suas dívidas, ela saldava as dívidas. No Santuário de Santa Edviges, a obra social com o nome da santa realiza ações para ajudar aos mais necessitados, com ensino às crianças no contraturno escolar, farmácia solidária e distribuição de alimentos. Nós temos uma ação caritativa denominada Jantar para Jesus, são 500 marmitas semanalmente e vamos até as pessoas em situação de rua. Nós temos também aqui outras realidades junto à obra social Santa Edviges, a distribuição da cesta básica. Em um cenário onde cerca de 8 milhões de brasileiros passam fome, a obra social Santa Edviges faz sua parte. A data de 16 de outubro também é o Dia Mundial da Alimentação e recorda de que forma projetos como esses são importantes. Segundo a diretora do Pacto contra a Fome, as ações de políticas públicas e da sociedade civil podem contribuir para mudar essa realidade. Temos uma situação bastante estarrecedora, ainda são 8 milhões e 700 pessoas, 700 mil pessoas passando pelo nível mais grave de insegurança alimentar e mais de 64 milhões com algum nível de insegurança alimentar. Nós percebemos uma melhora no indicador de insegurança alimentar grave, que chamamos de fome, de apenas 0,5 pontos percentuais, o que significa que temos aí condições de avançar por meio de políticas públicas e da sociedade civil. A seguir, a vitória do Brasil nas eliminatórias da Copa. E o apostolado da oração recorda Santa Margarida Maria Alacoque. Eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção brasileira de futebol manteve o 4º lugar na classificação ao golear a seleção peruana na noite desta terça-feira. Confira os gols. O Brasil abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo neste pênalti bem cobrado por Rafinha. No segundo tempo, o mesmo Rafinha, outra vez de pênalti, aumenta o placar. Brasil 2-0. O terceiro gol foi uma pintura que começou pela direita. Luiz Henrique cruza e de voleio, Andréas Pereira marca. E para fechar a goleada, Luiz Henrique também mostra que sabe fazer gol. Fim de jogo, Brasil 4, Peru 0. O próximo jogo do Brasil será no dia 14 de novembro contra a Venezuela, na cidade de Maturim. Bispos do Ceará se reuniram em Fortaleza para a avaliação e planejamento da ação evangelizadora para os próximos anos. Confira no quadro Você Repórter com o padre Vanderlúcio Souza. O Regional Nordeste 1 da CNBB, que compreende o estado do Ceará, reuniu seu Conselho Episcopal nesta semana em uma assembleia presidida por Dom Magnus Henrique, bispo da Diocese de Crato. Estamos a caminho do jubileu, alimentar no nosso coração e no coração de todos aqueles que trabalham na missão a esperança que é Jesus Cristo, que nos mostra o verdadeiro caminho. Dom Gregório Paixão, arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, anfitriã do encontro, fala sobre o objetivo do Concer. Cada vez mais a nova evangelização, todos os nossos conselhos, tudo aquilo que nós realizamos para fazer com que Jesus Cristo seja cada vez mais conhecido, amado e adorado por todos. Ouvir o Espírito sobre qual caminho tomar nestes próximos anos de evangelização. O método adotado foi o da escuta sinodal, que proporciona a participação de todos, episcopos, presbíteros, religiosos e representantes dos vários organismos e expressões eclesiais. A reunião do Concer reforça a importância da comunhão para uma evangelização ousada e frutuosa.
Uma das ações da Canção Nova é a promoção da vida e da família, primeiro lugar onde se aprende a amar, segundo o Papa Francisco. E afirmamos a beleza da família, por isso nós devemos defendê-la, protegê-la. Graças a você, sócio e benfeitor, que é Família Canção Nova, nós estamos, vejam só, com 51% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de outubro. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, conheça mais, faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado pelo seu engajamento nos trabalhos de evangelização. A igreja celebra nesta quarta-feira Santa Margarida Maria Alacoque. Há 350 anos, a Santa Francesa iniciava a propagação devocional ao Sagrado Coração de Jesus. Membros do apostolado da oração de uma paróquia no interior paulista se reuniram para celebrar a memória desta santa. Eis o coração que tem amado tanto aos homens, a ponto de nada poupar para demonstrar-lhes seu amor. Palavras de Jesus em 1675 a Santa Margarida Maria Alacoque, atualizadas para cada um de seus filhos hoje. O que a promotora do Coração de Cristo quer ensinar? É o exercício diário do amor. O amor, ele se apresenta das maneiras mais simples dentro do nosso relacionamento social. Um sorriso, o olhar para o pobre, o necessitado. Também a experiência familiar de ser paciente dentro de casa. É isso que é o amor de Jesus que vai se apresentando no nosso dia a dia. Jesus visitava Santa Margarida Maria Alacoque e lhe pediu uma devoção particular ao seu Sagrado Coração. Desta forma, surgiu a iconografia que hoje conhecemos. Um coração radiante como um sol, com uma chaga adorável, rodeado de espinhos, e em cima, uma cruz. Foi revelado à apóstola do Sagrado Coração a necessidade de mais amor e devoção à Eucaristia. Anos depois, surgiu na França o apostolado da oração. A minha vida mudou depois que eu entrei para o apostolado. A espiritualidade do apostolado da oração, esse desejo de ser mais de Jesus, de estar dentro do coração de Jesus, faz com que a gente perceba que o nosso lugar não é aqui, né? Nosso lugar é no coração dele. Então, estar no apostolado, estar no coração de Jesus é uma antecipação do céu. E desde nova, participando na igreja, eu via as senhoras, né, com a fita do apostolado, e eu dizia que quando eu ficasse mais velha, depois de trabalhar em tantas pastorais, né, que eu seria do apostolado da oração. Então eu acredito que seja essa a vivência do apostolado que eu tento viver na minha vida. É o amor ao próximo, a caridade e sempre colocando Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. A partir de suas 12 promessas, a graça da perseverança final e da salvação eterna. As tribulações não param na nossa vida e uma das promessas de Jesus é que em todas as tribulações Ele estaria conosco. E isso nos dá bastante confiança e nos deixa bastante em paz. O coração dele é o lugar do escondimento, é o lugar do cuidado, é o lugar da proteção, que é esse lugar das vitórias. Vitória, né, em relação a medos, a incertezas, a enfermidades, a tudo. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.